informação. Oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Peças, pneus e serviços. Hospital Pronto Cortes, Avenida Marechal Deodoro, telefone 3217-0800. Água mineral Caiari, a vida pede. Onix, vidros, alumínios e acessórios. Ligue 3226-8330. Beni Andrade, Sérgio Pires e professor Peixoto estão no time titular hoje. Everton Leone cede lugar para 2 novos atletas por hora. E eles são os nossos convidados para tema muito delicado, muito importante e muito da hora, como se costuma dizer. Eu faço e dou as boas-vindas em nome da SIC TV ao doutor Alexandre Miguel, desembargador do TJ e presidente da Associação dos Magistrados, e Gilberto Barbosa, desembargador que já nos deu a honra de participar de outras edições do programa e hoje vem para não só falar dos temas que eles trouxeram, mas assuntos do dia. Corregedoria do MPF, eu sigo o Daltan Dallagnol no Twitter. E hoje ele postou a seguinte frase: as corregedorias do Ministério Público e do CNMP, em decisão autônoma, elas confirmaram a plena legalidade das palestras que eu realizei. E aqui ele discorre depois sobre isso. Então, como nós já debatemos as palestras do Dallagnol e as críticas que esse jovem começou a receber por causa do que recebeu das palestras, hoje ele vem ao Twitter, senhores, falando que as corregedorias que averiguaram o trabalho dele, não constataram nenhum equívoco, professor. As palestras do moço. Eu também não consigo imaginar onde tem isso. Ele está lecionando. Ministrou, estava lecionando. É lecionar, é atividade docente, ainda que pontual, ainda que para público específico, ela é uma atividade docente que é perfeitamente adequado a um. Pergunto aos dois amigos convidados e já abro as portas para eles falarem. Peço ao Beni e ao Sérgio, professor, que me ajudem. Os jornalistas que cobriram esse caso e perseguiram até o jovem promotor a ponto de que ele precisasse fazer esse tipo de publicação, não precisavam, doutor Alexandre e doutor Gilberto, esses jornalistas, esses colegas nossos, pesquisar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais essas realidades de Ministério Público, de Judiciário? Eu falo isso até fazendo meia-culpa. Eu era um crítico muito maior dos poderes executivo e legislativo e sou um crítico mais consciente agora depois de conhecer como os trâmites funcionam em ambos os poderes, por pesquisar, por estudar e por trabalhar dentro. Perfeito. E a gente acaba aprendendo e contendo um pouco mais o rompante generalístico. Quero que os senhores falem sobre isso e até mesmo imagino que tenham acompanhado o Daltan Dallagnol nessa jornada de quase perseguição que ele recebeu, doutor. Olha, evidentemente, tudo aquilo que é inovação é objeto de muitas e pesadas críticas. O que está fazendo essa equipe de jovens promotores, de jovens delegados de polícia, de jovens juízes, só está sendo possível exatamente em razão dessa jovialidade, dessa vontade de mudar o país. Eu fico estarrecido. O Brasil está de pernas para o ar, uma crise política de gigantesca proporção, uma crise econômica de gigantesca proporção, uma crise ética de gigantesca proporção, e a preocupação é com as palestras que está sendo proferida por um jovem procurador da República. Eu dou minhas palestras também. E tenho dito sempre que venho aqui nessa mesa de debate que é extremamente importante salutar o que está acontecendo com o nosso judiciário nos dias atuais e com o Ministério Público. São os membros do Ministério Público, são os juízes, os desembargadores, os ministros, saindo de seus gabinetes e conversando com a população, com o povo. Socializando, participando, auscultando a sociedade. Como os senhores estão aqui hoje, né? Por exemplo, exatamente. Então isso faz parte do que eu venho dizendo, uma campanha orquestrada para diminuir
aqueles que estão envolvidos no saneamento político que está sendo feito nesse país. Como fazer? Todos pegos, acuados, só tem uma maneira, na minha concepção, de sair desse buraco. É contra-atacar, diminuindo aqueles que estão exercendo o seu trabalho. Pensa assim também, doutor Alexandre? Então, Domingos, ultimamente realmente a magistratura e o Ministério Público têm sido protagonista de muitas ações, não no sentido judicial do termo, mas muitas ações relacionadas a essas investigações da Lava Jato, enfim. E isso tem incomodado outras pessoas. E esses incômodos levam a uma forma de retaliação. Eu vejo isso como uma espécie de retaliação, tentando desmoralizar o trabalho que essa equipe da Lava Jato vem desenvolvendo há bom tempo, e já há algum período isso vem sendo desenvolvido, e não há outro mecanismo a não ser manchar o trabalho deles falando dessas questões relativas a salário, a palestras, enfim. Dia desses saiu publicado O contra-cheque do Sérgio Moro. Além do contra-cheque do eu ia me referir a outro, de uma referência a umas diárias que um outro procurador recebeu. 196 mil em diárias, né? Eu acho que era até menos do que isso. Né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pois é, mas é aquilo que você falou no início, não se vão procurar saber o que realmente isso acontece. O procurador saiu Brasil afora e trabalhando, né, participando das operações Lava Jato, e eram referente a diárias que ele recebia pelos gastos que teria na cidade por onde ele estava indo trabalhar. Né? E colocam-se de uma forma pejorativa, como se aquilo fosse algo errado, como na verdade não é. Tá aí, você acabou de fazer referência mesmo do Dallagnol, dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, dizendo que está correto, está exato. Palestras, tudo bem, não tinha nada Mas demais. É aquela velha história, uma mentira dita várias vezes acaba sendo uma verdade. Né? Então, de quem é? Goebbels. E o custo, viu, professor? O custo da família de um procurador desse, que viajou o Brasil inteiro, o custo que ele pagou de ficar longe de casa, da saúde, isso aí ninguém põe, né? Porque viajou o ano inteiro. Domingos, é o seguinte, eu queria só trazer ao encontro do que foi dito aqui até agora. Pois não. Vou trazer um entendimento que eu tenho em relação a isso. Veja bem, existe uma frase latina, e eu vou me apropriar dela nesse minuto, que é libertatis vos, veritas vos liberabitur. Na verdade, é que vos liberta, ou vos libertará. Perfeito. É exatamente esse o papel que nós temos que fazer para nos insurgirmos contra esse tipo de tentativa de denegrir, de diminuir, de tirar a nobreza do ato do munus público, por exemplo, que o procurador estava exercendo, recebendo as diárias, porque ele estava, na verdade, em desgaste orgânico. Um desgaste orgânico em razão do afastamento do seu domicílio. Não há nada de ilegal nisso. Agora, eu quero, porque me interessa, diminuir a importância do Ministério Público, as ações da defesa da sociedade. Isso me interessa, então o que é que eu faço? Eu evidencio aquilo que me interessa. Eu evidencio negativamente aquilo que, ainda que legal, eu quero dar feição de imoral, o que não é de maneira nenhuma. Eu só quero fazer um reparo, se me permite, Jorge Peixoto. A diária não é para recompor ou para compensar o desgaste orgânico, é para pagar o hotel onde ele se hospedou, é para pagar a comida que ele comeu, o táxi que ele pegou. Não é uma gratificação pelo trabalho extraordinário. Mas devia. Mas, Jorge, de qualquer sorte, por exemplo, nesse caso específico do Dallagnol, ninguém expôs o conteúdo da palestra, a importância da palestra que ele foi. Quanto ele estudou para fazer a palestra. Na verdade, mas é isso que eu ia dizer. Na verdade, estão querendo fazer uma comparação, porque essa equipe da Lava Jato chegou a fazer acusações de que o ex-presidente Lula estava dando palestra com um pano de fundo que seria outro, né? Onde receberia valores
absurdos. O procurador de justiça certamente deve ter algum conteúdo que pudesse ser apreciável. O que eu não acredito que tenha acontecido nas palestras proferidas. Se é que elas foram. Muito bem pagas, de passagem, muito justo o pagamento. Mas o viés daquele doutor, né? Basicamente, eu concordo com o que foi dito aqui. O único senão que eu faria... Pois não. Nós estamos, o doutor Gilberto falou com toda a propriedade, tem repetido isso, nós estamos vivendo um novo momento nesse país. Nós precisamos que as coisas sejam claras. E a clareza inclui todas as coisas postas na mesa, inclusive os salários do judiciário e de outros poderes. Sim. Por quê? Para que a gente aprenda, para que a gente respeite e para que a gente possa comentar corretamente. Então, o fato de se discutir a questão me parece absolutamente bom, positivo. O erro é que as instituições e a imprensa, inclusive, doutor Gilberto, são compostas por pessoas. E essas pessoas têm o seu lado do Dr. Jekyll e o seu lado do Mr. Hyde. É o médico e o monstro. E alguns são monstros apenas por interesse. Quando os seus interesses são mexidos, e o judiciário, ainda bem que mexe em alguns interesses escusos, essas pessoas berram do pior jeito possível. Então nós temos que separar. Uma coisa é a sociedade ser informada claramente. E isso me parece positivo. A outra coisa é a forma como é informado. E isso me parece negativo. Mas eu concordo, Sérgio, se me permite uma parte, com o teu raciocínio. O debate em torno das instituições é salutar. Isso aí. Agora, o que não se pode aceitar é colocar ou tentar colocar o judiciário, o Ministério Público no banco dos réus, como se nós fôssemos funcionários privilegiados, que tem uma série de vantagens, salários milionários de 200 mil, de 500 nenhuma responsabilidade. E que somos nós os culpados pelo caos em que se encontra o país. Perfeito. Não é isso. Que não. Foi isso que eu disse, doutor Gilberto, com outras palavras. Eu disse que o lado ruim é esse. Ao invés de informar corretamente, desinformar. Deixa eu ouvir o Beni Andrade, que ele não falou ainda. Eu quero saber a opinião do nosso querido presidente do Clube do Coice. Eu, ouvindo com muita atenção aí os nossos ilustres convidados, eu gostaria de ir um pouco mais além. Fique à vontade, Beni. Tem esse tipo de medo agora. Eu gostaria de saber, porque, veja bem, parece que ontem, essa semana aí, várias instituições representando a categoria se manifestaram com relação ao comportamento do ministro Gilmar Mendes. Eu gostaria de perguntar aos dois ilustres convidados como é que os senhores estão vendo este comportamento do ministro Gilmar Mendes. Meu caro Beni, qualquer um de nós, juízes de tribunais estaduais ou juiz de qualquer comarca desse nosso país, se fizessem o que está fazendo esse ministro, já estaria com certeza sofrendo processo administrativo. No Conselho Nacional de Justiça, com certeza. Não se pode confundir. E o mais peculiar disso tudo, Beni Andrade, é que a legislação é a mesma tanto para o juiz do primeiro grau quanto para o ministro do Supremo, ou seja, é a mesma norma. Mas deixa eu estender a pergunta. E ser aplicada a todos. A magistratura como um todo não está pagando o preço de uma mediatização muito rápida que o próprio judiciário se permitiu, e eu vejo como louvável, mas tudo tem um custo, tudo tem um ônus, porque num dado momento os senhores tiveram a decisão democrática, republicana, maravilhosa, de vir mais a público,
de sair das escadarias e ir lá para a calçada e falar assim: o que é, dona Maria? O que é, seu João? E começou-se a transmissão ao vivo e começaram os movimentos nas redes sociais e até o linguajar dos senhores hoje nos permite compreendê-los com facilidade. É verdade. O que não acontecia tempos atrás, nem acesso nós tínhamos como hoje temos. E isso é ótimo, porque familiariza a gente. Mas não seria o caso, então, dos excessos cometidos, doutores, e convidar aí, amigos, que acabaram fazendo com que quase toda uma categoria pagasse o preço? E eu lamento de novo a generalização que geralmente toma conta do país. É isso, Domingos. Eu acho que generalizar faz mal. Foi esse o problema. Faz mal, né? É óbvio que, como em todas as profissões, tem os maus profissionais, dá os maus juízes também, e isso deve ser tratado com muita especificidade. Cada um que tem a sua responsabilidade. Não se pode generalizar. Mas verdade seja dita, o que está havendo é justamente a inversão de papel, pegando casos pontuais e específicos e levando como se fosse igual para todo, inclusive para a magistratura, né? No sentido da magistratura específica. O que traz um dano tremendo, seja para a imagem do judiciário, que, digo aqui, felizmente ainda é um dos poucos poderes de instituição que dá a garantia à população. O que mais incomoda é essa questão salarial que estão falando agora? É só mais um ingrediente do bolo salgado? Eu acho que a questão que se vem, como o desembargador Gilberto pontuou, é pintar agora nesse momento como se o judiciário fosse o culpado por inúmeros equívocos que foram cometidos aí ao longo do tempo. Certo. Né? Principalmente na questão financeira ou econômica, o que para mim é um completo absurdo. Acho que isso também é um mito de que a polícia enxuga gelo. Acho que a polícia desenvolve um trabalho de grande importância e relevo para a sociedade. Então não se pode pensar dessa forma, né? O que acontece é que nós temos uma legislação e precisa ficar bem observado isso, Beni, é que, como eu me referi, o poder público não acompanha as necessidades das demandas da sociedade. Então vejam, um presídio lotado de presos, significa que a polícia prende e o judiciário solta? Não. É óbvio que não. O judiciário está prendendo, mantendo a prisão, condenando aqueles que devem ser condenados. O que acontece? Acontece que, às vezes, por falta de investimento, a melhor forma de se resolver é flexibilizando as leis. E aí criam, então, agora a moda é a audiência de custódia. Preso, leva-se para frente do juiz para audiência de custódia, onde ali o requisito para se verificar está presente a necessidade da prisão preventiva? Não, então tem que liberar. Está na legislação. Então são criações do legislador em razão dessas precariedades do próprio sistema público. Mas, Alexandre, eu tenho a impressão que a expressão não vem daí. A expressão a polícia enxuga gelo talvez tenha a ver com ela ter uma capacidade de repressão menor do que a capacidade de crescimento da violência. Talvez seja nesse sentido que seja a afirmação do Beni, talvez nesse ponto pode ser. Pode Ou ser. seja, a criminalidade, está aí o caso que se colocou agora há pouco aqui. O Rio de Janeiro hoje do ex-prefeito, né? Aumentou o número de mortes policiais. Os próprios policiais além mortos, da proporção que a polícia pode crescer, talvez. 100 mortes no Rio de Janeiro. O juiz Sérgio Moro disse no evento agora há pouco que seria muito triste se o Supremo Tribunal Federal revisse decisão de autorizar prisão após condenação em segunda instância. Aspas. Seria, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, muito triste que a principal reforma geral da lei processual nos últimos anos fosse alterada por uma decisão do Supremo. Fecho aspas para o juiz Sérgio Moro. Essa foi a mudança fundamental nos nossos últimos anos no que se refere ao processo penal. Volta a falar o juiz Sérgio Moro. Essa prisão em segunda instância não viola a presunção de inocência, disse. Enquanto não for decidido em plenário, o juiz afirmou que acha prematura a afirmação que o STF vai rever o posicionamento. Moro falou ainda sobre ampla generosidade no sistema de recursos. Gostaria que os nossos preclaros convidados traduzissem para a gente que debate é esse e o que é que pode vir aí para a população e por que o juiz foi tão enfático na sua fala agorinha. A importância dessa prisão após o julgamento da segunda instância é de fundamental importância para o estágio que vivemos hoje no país. É
preciso que se tenha em mente o seguinte: o sujeito, de um modo geral, se ele não tiver foro privilegiado, ele vai ser processado pelo Ministério Público, vai entrar contra uma ação penal com ele lá no juiz de primeiro grau. Lá no juiz de primeiro grau, vai se debater, vai se avaliar as provas. O Ministério Público vai tentar provar que o sujeito é culpado e o sujeito lá, réu naquela ação penal, vai tentar provar que é inocente. Então vai haver uma ampla instrução processual. No final do processo, o juiz vai sentenciar e, para que eu possa continuar no meu exemplo aqui, na minha sustentação, o juiz vai condenar. Vai haver um recurso para o segundo grau, que são os tribunais de justiça. O Tribunal de Justiça, agora por um órgão colegiado de 3, vai reavaliar toda aquela prova e vai concluir num acordo, numa nova decisão, se o juiz de primeiro grau que julgou sozinho, julgou com acerto no que diz respeito às provas trazidas à colação. Se confirmada essa sentença, e aí a razão por que se está admitindo a prisão já com esse julgamento colegiado, cabe recurso aí para 2 instâncias superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Só que nessas 2 instâncias não mais vai se discutir prova. O exame de prova se encerra no segundo grau, no julgamento colegiado. Vai se discutir nos tribunais superiores se houve uma afronta à lei, STJ, se houve uma afronta à Constituição, Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a razão pela qual se conclui que nesse segundo julgamento já se pode colocar alguém na cadeia. Perfeito. Agora, qual é a importância dessa prisão antecipada? Eu costumava dizer que aqui no país, depois de uma certa idade, o sujeito tinha licença para roubar. Tem um sujeito com 60 e poucos anos de idade, mete a mão no jarro, né? Se apropria, vamos falar aqui da corrupção na administração pública, vai começar a ser processado, né? Um elenco de recursos aí generosos, até esse negócio terminar no STF, o cara já morreu. Então a importância dessa segregação já com julgamento na segunda instância é exatamente para retirar a sensação da impunidade. Que o mais grave é a justiça tardia. É preciso que haja uma punição no tempo apropriado. Doutor, aí cabe excelente aula que o senhor nos deu. Sensação de impunidade. Não, mas olha só o que diz um telespectador nosso, eu acho que cai dentro desse contexto. O Marciso diz o seguinte: bom dia, meu ilustre amigo Sérgio Pires, parabéns pelo seu comentário a respeito. Eu acredito muito no judiciário, mas não podemos isentá-los da culpa desse poder na questão de políticos que assumem cargos já processados e passam todo o seu mandato protelando o julgamento dos processos. Isso tem fundamento ou é um exagero do nosso Sérgio Pires, eu digo a você Marciso, obrigado, viu, Marciso? Eu digo a você o seguinte: nós somos aí perto de 18 mil juízes no Brasil. Cada juiz profere por ano em torno de 1.600 processos são julgados por cada juiz por ano. Nossa Senhora. A demora do julgamento está, primeiro, nós temos para cada 100 mil habitantes 8 juízes. Teríamos que ter quanto, doutor? Nós temos mais de 100 milhões de processos tramitando hoje no judiciário brasileiro. Ao largo disso tudo, tem a defesa, o devido processo legal, a ampla defesa, tem os recursos. Então, a morosidade da justiça tem mais a ver com a legislação positivada do que o desempenho do judiciário.
São inúmeros fatores que, evidentemente, levam a essa questão, pelo menos primeiro da sensação de impunidade e depois da questão da morosidade. Aqui em Rondônia, só para você ter uma ideia, nós temos, agosto de 2017, 144 mil processos iniciados até meados de agosto. Só nesse ano? Só nesse ano. Nossa. Esses processos movimentados pelos juízes de Rondônia equivaleriam a cerca de 680 mil processos, porque o processo acaba sendo despachado inúmeras vezes e tudo mais e tal. Então, nós somos aqui em Rondônia 130 juízes em primeiro grau, mais 21 em segundo grau. Então, veja a quantidade de processos que nós temos na nossa guarda. Sobre... Senhores, nós estamos para falar de Vilhena. Só para aproveitar aqui que o doutor Alexandre está dizendo, eu não vou querer aqui ser idiota ao ponto de dizer, não, isso aí tem solução para essa morosidade, mas teria condições de agilizar esse processo? Tornar ele mais célere? Sim, seja simplificando um pouco mais a legislação, seja investindo mais, né, em suporte humano, material, enfim. Tudo isso é possível, mas há um custo também elevado para todas essas coisas. Mas só completando, eu sei que você vai começar com a Vilhena, mas só terminando a questão da sensação de impunidade, que há realmente a legislação é um pouco fraca com a possibilidade de inúmeros recursos, e principalmente as cortes superiores. Quem chega até Supremo Tribunal ou STJ, no mais das vezes, são pessoas que conseguem ter condições de pagar um advogado que se dedique exclusivamente àquela causa e consegue levar isso até lá, né? E por isso dá necessidade de começar as prisões serem cumpridas a partir do julgamento colegiado, como se referiu o Gilberto a respeito. Conosco no estúdio hoje, Yane Baraúna, é isso? Yane Baraúna, especialista em marketing digital e político. Seja bem-vinda, viu? Oi, Yane. É uma alegria tê-la nesse estúdio. Você nos honra com sua presença. A TV ficou bonita. Seja bem-vinda sempre. Amigos, que honra tê-los aqui hoje. Obrigado, viu? Realmente bom. Sérgio, um abraço, a essa equipe maravilhosa, Beni, Everton, Marlon, Elton, toda a família Leone, toda a família Cid. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.